Pode sentar aí no seu lugar, querido. Verso 16. Olha para alguém que está do seu lado, talvez tenha algum irmão do seu lado sem a Bíblia. Compartilha com ele a leitura. Deixa ele acompanhar com você a leitura. Ele foi a Nazaré, Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Vamos ler o que Jesus leu. Isaías capítulo 61, abra aí, querido. Foi entregue para Jesus o livro, o pergaminho, contendo o livro do profeta Isaías. Capítulo 61. Vamos ver o que Jesus leu. Isaías 61, 1. Diz assim: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de cinzas, o óleo de alegria, ao invés de pranto, e um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Tá bom aqui. Irmãos, nós lemos aqui a passagem de Lucas capítulo 4. Jesus está começando aqui o seu ministério, anunciando aqui os primeiros fundamentos e as primeiras verdades, bases do reino de Deus, do reino que ele estava trazendo com ele. É interessante nós pensarmos que entre o último capítulo do Velho Testamento, o último capítulo do livro de Malaquias, e o primeiro capítulo do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, existe aqui um silêncio, que os historiadores classificam como um período de 400 anos de silêncio. E nesse período dos 400 anos de silêncio, houve uma interrupção no mover do Senhor. Não havia aqui o mover do Espírito. E de repente, Wagner, depois desses 400 anos de silêncio, surge um jovem judeu, de 30 anos, caminhando pela Galileia, filho do seu Zé carpinteiro e da Maria. E de repente, num sábado comum, ele entra numa sinagoga, é entregue para ele o pergaminho, o livro contendo as palavras do profeta Isaías, e ele está lendo as palavras que nós acabamos de ler. E eu imagino, irmãos, as pessoas daquela sinagoga olhando umas para as outras e dizendo:
tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu imagino um olhando para o outro, perguntando assim: ei, o seu coração está sentindo alguma coisa diferente? Um olhava para o outro, eu acredito que com um olhar de espanto e assim, tentando entender o que estava acontecendo. Porque o mover que eles estavam sentindo naquele momento, eles nunca haviam sentido antes. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus já havia morrido, falava com eles, mas eles não reconheceram quem ele era. Lá na frente Jesus se manifesta, se dá a conhecer para eles, e eles dizendo um com o outro, o nosso coração queimava enquanto ele falava. As pessoas olhando umas para as outras, tentando entender o que estava acontecendo, porque havia um mover diferente, algo diferente estava acontecendo, irmão. Aquele dia estava rompendo, quebrando um silêncio histórico. O mover do Espírito estava voltando. Aquele dia estava havendo uma ruptura, algo novo estava acontecendo. Todas as pessoas ali, ouvindo, embriagadas pelas palavras daquele jovem judeu. E aqui em Lucas 4, ele começa então a falar sobre os fundamentos do seu governo, os fundamentos do seu reino. Ele começa a falar então das boas novas, do cuidado com os corações quebrantados, da libertação aos cativos. E ele também fala algo interessante, sobre enxugar as lágrimas, ou consolar os que choram. Jesus então começa o seu ministério dizendo algumas coisas, e dentre elas, ele está dizendo: eu vou consolar os que choram. Eu vou consolar os que choram. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que nós temos um Deus que conhece lágrimas. Você é filho de um Deus que conhece lágrimas. Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 13 diz assim: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria ao invés de tristeza. Nós temos um Deus que conhece as lágrimas. Tanto a promessa de Isaías 61, que ele consolaria os que choram, quanto as palavras de Jeremias 31, 13, da transformação do lamento em alegria, e do consolo em alegria, e alegria ao invés de tristeza. Irmãos, quantos aqui querem viver o cumprimento dessas promessas? Viver dias. Quantos aqui querem viver dias em que o Senhor trará a alegria ao invés de tristeza? A alegria na mesa da sua família, assentado com todos os seus familiares. A alegria no almoço com um amigo. A alegria de um café na solidão, na paz da solitude, sozinho, um café. Existe um mandato, irmão, no ministério de Cristo, para que a gente viva essa promessa. Ele veio para consolar os que choram. Olha o que diz o Salmo 126.
Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Dá uma balançada nesse irmão que está do seu lado aí, balança ele, mexe com ele. Fala com ele assim: irmão, está chegando o tempo da alegria na sua vida. Mexe com quem está atrás de você, declara sobre ele, assim, fala: irmão, irmã, está chegando o tempo da alegria na sua vida. Mas nós temos que entender algumas coisas, irmãos. Nem toda lágrima é igual. Todo choro é choro. Mas nem toda lágrima é igual. Que tipo de choro nós estamos chorando? Você pode chorar de alegria. Você pode chorar o choro de tristeza. Você pode chorar em intercessão. Existem tipos diferentes de lágrimas. E Deus conhece o tipo de lágrima que nós estamos chorando. Porque Ele é um Deus que conhece lágrimas. E eu quero falar sobre dois tipos de lágrimas. Apocalipse 2, 14. Apocalipse 2, 14. Desculpe, irmãos, 21. Apocalipse 21. 21, 4. Acho que eu preciso trocar esse óculos. Diz assim: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Primeiro tipo de lágrima que eu quero falar é a lágrima que Deus enxuga. A lágrima que Deus enxuga é o choro que é consolado. É a lágrima da redenção. Você já chorou, irmão, na sua vida? Em momentos que você não tinha nada mais o que fazer. Aquele momento que você não tinha capacidade para mudar nada mais. Você já chorou aquela lágrima quando você olhou para aquele campo da sua vida e você pensou assim: olha, eu não sou suficiente para fazer. Eu não sou capaz de transformar. Eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho mais ferramenta. A única coisa que eu tenho são lágrimas. Aquele momento da sua vida que você perdeu totalmente o controle. Imagine um marinheiro, irmão, um capitão, governando um navio, um barco, em alto mar, e ele perde o leme não responde mais. Não é ele mais que dá a direção para o barco. Ele perdeu o controle. Momentos da sua vida em que você se sentiu assim: eu não tenho mais o controle de nada. Aquele momento em que a única expressão do que você estava vivendo eram lágrimas. E aí você faz o quê? Você se ajoelha e você ora. Porque você sabe que o seu Deus conhece as suas lágrimas, entende de lágrimas.
Salmo 116, 8 diz assim: pois tu me livraste da morte. Aleluia. Livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O dia em que a única coisa que você conseguia orar era o Salmo 116, verso 8. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Essas lágrimas que o Senhor enxuga, lágrimas que Jesus enxuga, são aqueles passos de fé que nós damos quando nada mais faz sentido. Quantas pessoas aqui não podem hoje aqui, irmãos, se lembrar de uma situação em que não havia mais possibilidade de mudança, e Deus entrou na sua história e enxugou as suas lágrimas. A gente é porque tem uma memória muito curta, muitas vezes muito seletiva, mas se você parar um tiquinho para pensar, você vai perceber na sua história, na história da sua vida, quantas foram as vezes que Jesus entrou na sua vida, na sua história, e enxugou as suas lágrimas. Você não tinha mais o que fazer, você não tinha ninguém mais para te socorrer, você não tinha mais recurso, e Ele entrou na sua história, e mudou a sua vida, e mudou aquela situação. O que Ele estava fazendo, pastor? Enxugando as suas lágrimas. Porque você tem um Deus que é Pai, que conhece de lágrimas. Quando os cativos, irmãos, em Babilônia, tristes, sem esperança, sem sonho, perderam tudo, o mundo caiu, o chão faltou, e os seus opressores pediam que eles cantassem canções para que pudessem alegrá-los. Olha o que eles disseram no Salmo 137: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E eles responderam: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Mas a história não termina aqui. O Salmo 126 é a resposta das lágrimas do Salmo 137. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Que seja assim na sua vida, irmão. Que seja o tempo de findar os 137, e que seja o tempo de você viver os 126. Que seja o tempo do Senhor enxugar as suas lágrimas. Que seja o tempo do Senhor enxugar as lágrimas de muitos aqui. A torneira dos seus olhos vai fechar, e o grito dos lábios vai se abrir. E quando você lê o Salmo 126, você vai se colocar ali e dizer: ah, Senhor, quando o Senhor trouxe a minha vida de volta,
Foi como um sonho, a minha boca se encheu de riso. O Senhor fez grandes coisas por mim, por isso estou alegre. Essa é a lágrima que Deus enxuga. Mas também existe a lágrima que Deus recolhe. Eu queria também falar sobre a lágrima que Deus recolhe. O Salmo 56. Salmo 56, verso 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Há uma alegoria aqui, irmão, porque odre não é lugar de colocar lágrima. Não é, Vaguinho. Odre é lugar de colocar aquela uva que foi pisada, aquele caldo, aquele suco, para passar um tempo ali, e durante um tempo de processo, o suco se transforma em vinho. Então as lágrimas que Deus colhe, ou recolhe, e coloca em um odre, são lágrimas de transformação. Lágrimas colocadas em odres são lágrimas de processo. São diferentes das lágrimas que Deus enxuga. São as lágrimas de processo. E muitas vezes é assim. O nosso choro, o nosso pranto é parte de um processo. Muitas vezes Deus não seca imediatamente as lágrimas dos nossos olhos, porque Ele quer que a gente ande um processo. E se a gente pudesse especificar um pouco sobre as lágrimas que Deus recolhe. Existem lágrimas, por exemplo, de memórias. Lágrimas de memórias. Choramos, irmãos, por memórias que temos. E Deus quer redimir as nossas memórias. Ele quer redefinir a nossa maneira de pensar. Choramos por memórias que temos. Nos tornamos muito saudosistas. E quando nós somos saudosistas, nós nos lembramos do passado, mas de uma forma seletiva. Você vai entender melhor isso. Deus quer redefinir a nossa maneira de pensar, mas para que isso aconteça, eu primeiro preciso queimar as pontes com o passado. Porque se eu não queimar, cada oportunidade que eu tiver, eu vou querer voltar para lá. Se a gente não rompe as pontes com o passado, nós nos tornamos saudosistas. Sabe o que é ser saudosista? É ter uma memória seletiva diante de coisas que nós vivemos no passado. Você se esquece do quanto foi ruim estar naquele lugar. Você se esquece do quanto foi ruim estar com aquela pessoa. Se esquece. Uma memória seletiva. Você só se lembra da parte boa. A sua memória só quer trazer para você aquilo que foi bom, quando você estava num determinado lugar, vivendo um tempo, enfim, com uma pessoa. Sabe, a sua memória ela se torna saudosista nesse sentido, de querer trazer para você só o que é bom. E faz você esquecer do quanto aquilo te prejudicou, do quanto aquilo te feriu, do quanto aquele tempo foi ruim para você. É por isso que se a gente não queima as pontes com o passado, nós nos tornamos saudosistas. Existem pessoas, existem lugares que Deus já tirou da sua vida.
que te faziam mal, mas você vira e mexe, se pega pensando, lembrando dessas pessoas ou desses lugares com saudosismo. Deus quer que você queime essas pontes com o passado. Deus quer que você entenda que as lágrimas que você está chorando hoje é para queimar as pontes com o passado. Por quê? Porque o saudosismo, ele maqueia uma realidade, irmão. Ele maqueia uma realidade, ele te mostra o que de fato não é. É como se fosse uma miragem, que não é a realidade total sobre aquilo que você viveu. Vamos lá. Se fosse tão bom assim, você tinha continuado lá. Ei, vamos lá, se fosse tão bom assim, você estava até hoje com essa pessoa. A alegria que você quer e que está buscando não está mais naquele tempo. Não está mais. A alegria que você quer está no novo tempo que o Senhor tem estabelecido para você. Chegou um tempo de você olhar para o passado, de parar de olhar para o passado com saudosismo. Chore sim as lágrimas do rompimento com o seu passado. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós ficamos nos lembrando daquilo que nós deveríamos esquecer. E nos esquecemos, Wilkes, daquilo que nós deveríamos lembrar. Faz sentido para você? Deixa eu dizer de novo. Muitas vezes nós ficamos nos lembrando daquilo que nós deveríamos esquecer. E nos esquecemos daquilo que nós deveríamos lembrar. É por isso que o Senhor quer redefinir a nossa forma de pensar, renovar a nossa mente sempre. Lembre-se do quanto foi ruim estar lá. Lembre-se do quanto foi ruim estar com determinadas pessoas, ter uma sociedade com determinada pessoa. Lembre-se do quanto foi ruim aquele tempo. Não deixe que a sua mente crie uma miragem para você e te faça preso pelo saudosismo. Não, o Senhor tem um tempo estabelecido para você, um tempo novo. Eu ouvi um dia desse uma história de um general grego. Um general grego que chegou com o seu exército, numa ilha, para enfrentar um outro exército. E eles pararam, a tropa dele assim, ficou embaixo, e ele subiu com mais alguns, para ver a dimensão do inimigo. E ele sobe com alguns, Samara, e quando ele olha assim, ele vê e percebe que o inimigo que ele enfrentaria era muito mais numeroso do que o exército dele, muito mais. E aí ele desce, Wagner, fala com aqueles homens que estavam com ele, pastor Wilkes, botem fogo nos nossos barcos. Os homens que foram com ele voltam e incendeiam todos os barcos deles. Depois que os barcos estavam todos incendiados, ele chega diante da tropa dele e diz assim: é o seguinte, depois dessa montanha, existe um exército muito mais poderoso, muito mais numeroso do que o nosso. Muito mais numeroso do que o nosso. Só que os nossos barcos foram queimados. E só existe uma forma da gente sair daqui: mortos ou lutando e vencendo. Resultado, aquele exército entendeu aquela ideia, irmão. Venceram aquela guerra. Venceram aquela batalha. Sabe, se você ainda tem um retrovisor na sua jornada cristã, tem algo errado. Deus não mora no nosso passado, Ele não está lá, Ele não é bom com o passado. É preciso que a gente quebre os retrovisores e olhe para frente. Deus quer um para-brisa gigante para você e não mais retrovisores. Não adianta lamentar pelo que você perdeu, não, pare com isso.
Deus tem um tempo novo para você. E esse tempo novo não está lá atrás, está adiante de você. Chore o choro do rompimento com o passado. Talvez você está aqui essa noite, hoje, chorando, pedindo a Deus para enxugar as suas lágrimas. E Ele está dizendo: filho, calma. Eu estou recolhendo e colocando no odre. Talvez não vai enxugar hoje, agora. Mas eu estou recolhendo e colocando no odre. As suas lágrimas no Senhor, elas não são em vão. As suas lágrimas no Senhor não são em vão. Muitas pessoas precisam também parar de chorar. Um choro de achar que a sua alegria está no futuro. E é um choro que parece que nunca termina, porque você está condicionando a sua alegria a conquistas que você vai ter amanhã. Você precisa entender que agora, hoje, é o tempo de Deus para você. É o tempo que Deus nos deu. Nós temos que entender, nós temos que alcançar uma maturidade em Deus, para entender que a nossa alegria não está numa conquista futura, numa pessoa que vai chegar na nossa vida. A nossa alegria é o que Cristo já está produzindo em nós. A minha alegria não é o que eu vou viver amanhã, é o que Cristo já está produzindo em mim hoje. Muitas vezes nós só conseguimos ver Deus ou no nosso passado, ou no nosso futuro, como eu estou dizendo aqui agora sobre isso. Nós temos dificuldade de acomodar o Senhor Jesus no nosso presente. Achamos que talvez Ele vai chegar, ou Ele já chegou, foi embora, mas não está. Ei, Jesus foi ter com Marta e Maria na ocasião do sepultamento de Lázaro, seu irmão. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta fala com ele: ah, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está colocando Jesus no passado. Se você estivesse aqui há alguns dias, e eu imagino Jesus: Marta, mas eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Mas Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, é isso que eu quero dizer. Agora não adianta. E Ele diz: adianta, eu estou aqui. Você esqueceu que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Marta diz assim: eu sei, no futuro vai ressuscitar. Ela tem dificuldade de acomodar Jesus no seu presente, na sua hora, naquele momento. Muitas vezes nós somos como Marta, irmãos. Jesus está dizendo para mim, para você: ei, eu estou na sua vida agora. Eu estou com você hoje. Não é o que vai acontecer, não é o que foi. Ei, olhe para mim, olhe para o que eu estou fazendo hoje na sua vida, olhe para o que eu estou produzindo na sua vida hoje. O que eu quero propor para você, irmão, essa noite: você precisa encontrar a alegria no hoje, a verdade de Cristo no hoje. Porque a felicidade não é algo que eu alcanço, mas é algo que eu me torno em Cristo.
Eu sei que o processo é doloroso, irmão, chorar, as lágrimas do processo, dói, é ruim. Mas é importante você saber que existe uma soberania de Deus para cada fase da sua vida. Muitas vezes nós só achamos que Deus está quando o milagre acontece, mas não. Deus está na fartura, mas Ele está na escassez. Deus está nos avanços, mas também está nas pausas que nós damos. Que muitas vezes é difícil para a gente absorver, porque a gente quer continuar rompendo, e crescendo, e fluindo, e indo, e muitas vezes nós temos que parar e entender que Deus está naquela pausa, naquele tempo. Vou ler para você rapidinho, Filipenses 4. A gente só conhece o 13, mas até chegar ao 13 tem o 11, tem o 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver. Meu Deus. Em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Paulo aprendeu a conhecer o mesmo Deus de Davi, lá do Salmo 139. O mesmo Deus de Davi, do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces toda. Tu me cerca por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Em todas as circunstâncias, irmãos, Ele está. Em todos os lugares. Em tudo Ele está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Quantas vezes essa não é a nossa realidade, irmão? O dia que se torna em trevas. E Ele diz: verei que nem as trevas são escuras para Ti. E que a luz se tornará, e que a luz se tornará noite ao meu redor. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. O Senhor conhece cada parte da minha vida. O Senhor conhece a minha estrutura, o meu DNA. O Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado. Os Teus olhos viram o meu embrião todos os dias. Todos os dias estão determinados para mim. Foram escritos no Teu livro antes de qualquer um deles existir. E por aí vai. Aqui Davi conhece um Deus soberano e absoluto,
que preencheu todas as etapas, todas as fases da sua vida, que deu sentido para toda a dor que ele passou, que trouxe graça, e essa graça abundou a sua vida nos dias de fracasso dele. Vamos lá, irmãos, Deus não está só quando o seu sorriso aparece, Deus está nas lágrimas do seu processo. Deus estava nas lágrimas de Ana, chorando por Samuel. Deus estava no choro de Jó. Deus estava no choro da pressão de Moisés, diante do mar, diante daquele povo. Deus estava no choro, no desespero de Elias, fugindo de Jezabel. Deus estava no choro de fracasso de Pedro, depois de negá-lo. Deus está nas voltas da sua vida, meu irmão. Deus está nos seus processos. Eu termino dizendo: ande o seu caminho, não pare. Ande a sua jornada, não queira a do outro, não queira o caminho do outro. Ande o seu. Deus está com você. Deus está com você. Você pode ficar de pé.